começando mais uma escolinha. Vocês estavam bem animados esperando aí mais um dia para cantarmos, para louvarmos a Deus, não é verdade? Hoje estou aqui com as minhas amigas que aparecem de vez em quando para vocês, que é a Maria Eduarda e a Angelina. Isso, a Maria Eduarda e a Angelina, elas congregam aqui conosco no Tabernáculo da Rocha e elas estão sempre conectadas aqui, ó, assistindo a escolinha, mandando vídeo. Vocês gostam, né, meninas? Sim. Isso aí, muito bem. Antes de nós começarmos, né, nós vamos o quê? Orar. E hoje quem que vai fazer oração para nós, Maria Eduarda? O Logan. Então vamos lá, fechando os nossos olhos para a hora da oração. Senhor, meu Deus, abençoe mais uma escolinha e amém. Amém! Agora sim nós podemos começar, né, meninas? Sim. Então nós vamos começar cantando, adorando a Deus. Angelina, você luta como o rei Davi? Sim. Isso! E você, Maria Eduarda, canta como o rei Davi? Campo. E nós oramos como o rei Davi? Sim. Sim, né? Nós seguimos o exemplo dele, que foi um grande exemplo para nós. Então vamos cantar? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Eu luto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Agora nós vamos fazer os três. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto, eu luto e eu oro. Então vamos lá. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Agora luto. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi. Oro. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu canto, eu luto, eu oro como o rei Davi. Eu canto, eu luto, eu oro como o rei Davi. Peguei vocês, né, meninas? Mas é isso aí, gente, né? Se o Espírito de Deus está em nós, né? Nós cantamos, nós adoramos a Deus, assim como o rei Davi, né? Que gostava muito de cantar, tocar o seu instrumento, não é mesmo? Agora nós vamos ter uma participação especial. Será que hoje tem, meninas? Sim ou não? Sim. Sim, claro que nós temos uma participação especial. E quem que vai cantar para nós, Angelina? A Pamela. Canta pra gente, Pamela. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus, Jesus é meu amor. Ele é meu tudo. Tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Meu barco é de Cristo, você não virá. Nas águas afundar. Mas quando Jesus no meu barco vira, nossa alma guerreira canta. Meu barco é seguido, você não vira, mas eu vou derrotar. Mas quando Jesus no meu barco vira, nossa alma guerreira. Que lindo, Pamela. Fofo. Ai, que fofa! Sim, muito fofa, viu? Você cantou lindo demais. Continue sempre adorando a Deus e sempre também, ó, encaminhando um videozinho, porque a gente gosta, né? De ver as crianças participando. Ai, que coisa boa. Agora, nós vamos cantar um outro corinho, mas antes, deixa eu ver com as meninas aqui se elas andam lendo a Bíblia, né? Será que essa semana elas leram alguma coisa assim que chamou a atenção? O que você leu na Bíblia aí por esses dias, ô Maria Eduarda? Jesus é amor. Jesus é amor.
É verdade, né? E que amor é esse, não é mesmo? Um grande amor. E você, Angelina, o que você viu lá na Bíblia? Que Deus ama as crianças. Isso, Deus ama vocês aí, ó, pequeninos, né? Ele ama todos nós. Ah, mas as crianças em especial. Olha, ô, Angelina, Deus ama as criancinhas, né? Todos vocês aí, mas nós também, né, Maria Eduarda? Nós não estamos de fora aí também não, né? Então vamos cantar, crianças. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos lá. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas da força do Senhor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Olha, muito bem. Cantaram bonito, viu, meninas? Ficou bonito demais. Então, ó, elas leram aquilo lá na Bíblia, né? E o hino também, né? O corinho, ele diz várias coisas pra nós, não é mesmo? E coisas feias ou coisas bonitas, meninas? Bonita. Ah, coisas bonitas, né? É isso mesmo. Agora nós vamos pro último corinho. Nós vamos ter que terminar a parte dos cânticos, né? É bom, vocês gostam de cantar? Uhum. É bom, né, Angelina, cantar? Você gosta? Você canta embaixo do chuveiro também, Angelina? De vez em quando, né? A gente fica lá à vontade, tomando banho e cantando também. Tá louvando a Deus, não é mesmo? Até embaixo do chuveiro, a gente pode louvar a Deus. Agora, vou dar um spoiler pra vocês. Sabe o que é spoiler, né? Conhece, né? Adolescente conhece. Criança, às vezes, assim, pequenininha. Eu não vou contar, não. Vai ter que pesquisar lá na internet o que é spoiler. Tá, Maria Eduarda? Ô, Angelina, quando chegar em casa, a Maria Eduarda vai pesquisar pra vocês em casa também. O corinho que nós vamos cantar agora, ele tem alguma coisa a ver com a história que a tia vai começar a contar hoje. Porque nós terminamos a história de José. Depois de Gênesis, qual que é o livro que vem depois de Gênesis? Quem sabe? Êxodo. Êxodo, isso mesmo. Muito bem, não é Apocalipse não, né? Apocalipse está lá no final da Bíblia. Daqui a nós vamos ter que lembrar aquele corinho, né? Que fala sobre os livros da Bíblia, porque ele ajuda a gente a lembrar, né? A ordem lá dos livros na Bíblia. Então, vocês prestem atenção na letra desse hino, né? Desse corinho aí, que vocês vão entender qual que vai ser a história que a tia vai começar a contar hoje pra vocês. Combinado? Combinado, meninas? Combinado. Então tá bom, vamos lá.
No Egito escravo fui, sim, sim, ó senhor. No Egito escravo fui, do vil faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó Senhor. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-te culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-te culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó Senhor. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua estrada e assim os libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim os libertou. Livre, lhe deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora, então, nós estamos, né? O povo, né, de Deus, que eram os israelitas, né, os hebreus, eles estavam lá, ó, presos no Egito, mas eles foram libertos. Entenderam a história que eu vou começar a contar hoje? É sobre qual personagem? Vamos ver quem sabe. Sobre? Moisés. Ah, muito bem. Vocês são muito espertas, meninas. Mas o hino ajudou, né? Você entendeu o que é spoiler, Angelina? Não, é. É assim mesmo, ela vai entender depois, né? Agora, encerramos a parte do louvor. Foi muito bom ter vocês aqui comigo, me ajudando, me dando uma força, porque vocês sabem, né, crianças? Eu não dou conta sozinha, não. Tem que ter aqui, ó, umas companheiras ou uns companheirozinhos, né, para ajudar, para que nós possamos fazer juntos a escolinha para vocês, tá bom? Agora é hora do quê, então, meninas? Da história. Isso, agora é hora da história. Hoje não vai ter, Angelina, aquelas duas faladeiras, a Sebastiana e a Serena, porque elas foram viajar, tá, criança? Elas foram viajar. Elas foram lá na casa da vovó. A vovó delas mora longe, aí elas foram passear. Mas é bom passear, né, meninas? Então agora vocês vão, ó, se retirar, sentar ali. Eu vou tomar uma aguinha e já vou voltar para contar essa história para vocês. Vamos dar tchau para as crianças em casa? Tchau! Oi, meninada! Vamos agora para a hora da história? E aí, estão curiosos, né? Vocês já sabem que hoje nós vamos começar a história de Moisés. Eu acho que vocês já escutaram, né? Essa história daquele menininho que navegou pelo cesto, lá no Rio Nilo, que Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, né? Isso aí. Então agora vamos sentar, ficar bem calminhos, prestando atenção para que vocês possam aprender. Nós terminamos a linda história, né, crianças, de José. Nós vimos várias histórias lá no livro de Gênesis. E agora, né, como as meninas mesmo falaram na parte do louvor, né, nós vamos começar o livro de Gênesis. Vamos ver aí um pouquinho, né, as histórias que fala nesse livro da Bíblia, que é o segundo livro da Bíblia. A Bíblia, criança, ela tem 66 livros, é grande, né? Aí nós estamos no segundo, ainda tem um montão de coisa pra gente aprender, que coisa boa. Na verdade, nós estamos sempre aprendendo, sempre que a gente abre a Bíblia, a gente está aprendendo lá algo que às vezes você quando lê, eu falo, mas eu não tinha visto isso. Então vamos lá, prestando atenção e vamos nos aventurar agora na palavra de Deus, crianças. Nós vimos, né, que a família de José havia ido para o Egito, né? Jacó com toda a sua família. Eles haviam ido morar lá no Egito. E vocês se lembram que quando eles foram para lá, José, ele era o governador do Egito, né?
Ele e o faraó eram homens muito importantes. E aí, crianças, vocês se lembram que quando Jacó ele estava a caminho do Egito, Deus falou com ele que ele faria dele lá no Egito uma grande nação. Ou seja, ele ia ter muitos descendentes, muitas pessoas assim da família dele, né? Aí veio um filho, veio um neto, veio um bisneto, nossa, era muita gente. Mas aí, o tempo passou, né, crianças? E os hebreus, né, que pertenciam, né, à linhagem de Jacó, eles foram se multiplicando. A cada dia nascia uma nova criança. Nossa, e eles fizeram do Egito realmente lá um lugar com muitos hebreus. E aí, crianças, nessa época agora da história que a tia vai começar hoje, a família de Jacó, José, né, os filhos dele, os seus irmãos, eles já tinham ido descansar lá com Jesus. Eles já estavam lá no céu, porque já tinha passado muito tempo. E lá no Egito, crianças, chegou um novo faraó. Vocês lembram que o faraó, né, lá do Egito, ele gostava muito de José, tanto que foi ele que deu o cargo de governador, claro que tudo, né, com a permissão de Deus. Mas aí, crianças, quando passou, né, José, quando ele foi descansar com Jesus, ele já tinha mais ou menos 110 anos por aí. E aí o tempo passou, os hebreus se multiplicaram, nossa, era muito hebreu lá no Egito. Os egípcios mesmo eram bem poucos, era bem pouquinho. E aí esse novo faraó, crianças, que chegou lá no Egito, ele não conheceu a José. Né? Ele não ficou sabendo de José, como que era aquela vida, enfim, tudo aquilo, né, que ele foi muito abençoado lá no Egito, que o Egito prosperou. Ah, crianças, e aquele faraó lá, ele era um pouco ruim, ele era um pouco mau, porque ele começou a achar muito esquisito e começou a ter uma certa inveja, porque o povo dele, né, ele era egípcio, o povo dele não crescia. Por exemplo, se tinha 1000 egípcios, tinha 10.000 hebreus, eram muitos. Ele não gostou daquilo, e aí ele pensou o seguinte, bom, eu preciso de gente para trabalhar para mim, né? Me ajudar aqui no serviço da terra, criar o gado, construir as belas coisas que tem aqui no Egito, e esse povo hebreu aí não para de crescer. Mas só, criança, que o povo hebreu, Deus abençoava tanto, né, aquele povo, que nasciam muitos meninos. Porque se a gente for pensar em trabalho pesado, né, pegar enxada, capinar, construir, a gente sempre vai pensar o quê? Em homem, né? Eles que fazem esse trabalho pesado. Então, ele pensou o seguinte, naquela época, quando as mulheres ganhavam neném, não tinha hospital igual tem hoje, o médico que faz, né, o parto da mamãe, né, que ajuda lá a trazer, né, a criança ao mundo, não tinha isso. Eram as parteiras. E as parteiras, que eram as mulheres que ajudavam, né, a uma mulher a ter o bebê, elas eram hebreias. Também eram hebreias, crianças. Então ele conversou com elas e falou o seguinte, olha só, quando vocês forem ajudar as mulheres hebreias a ganhar neném, se vocês identificar que esse neném é um menino, vocês vão eliminar ele imediatamente. Eles não podem viver. Se for menina, pode viver. E ele pensou que essa seria uma maneira, né, de fazer com que reduzisse aquela quantidade de hebreus que tinha ali no Egito. Mas só que aquelas parteiras, elas amavam muito a Deus, elas temiam muito a Deus. E quem é o único que pode, né, tirar a vida de alguém e dar a vida? É Jesus, né? Homem nenhum pode fazer isso. Então, elas não obedeceram o faraó. Elas não obedeceram aquilo que ele tinha falado e elas continuaram lá com o serviço deles, mas aí ele ficou sabendo que elas estavam desobedecendo ele. Ih, será que vai dar problema para elas? Ele chamou elas para conversar e falou, não tô entendendo. Eu mandei vocês fazerem uma coisa e vocês estão fazendo outra. Então, naquele momento, elas falaram assim, olha, as mulheres hebreias, elas são muito diferentes das egípcias. Às vezes a gente não dá conta nem de chegar, elas já ganharam o neném. E era sempre menino. Então não tinha o que nós pudéssemos fazer. E aí nisso, né, ele pensou mais um pouco,
né? Ele falou, e agora, né? O que eu vou fazer? Ele pensou o seguinte, então, né? Quando essas mulheres, elas forem dar à luz, ele ordenou a elas que jogasse as crianças quando fosse menino no rio Nilo. Crianças, pensa, nasceu um nenenzinho bonitinho, um menininho, jogar lá no rio. Ai, que covardia. Mas é porque ele não queria que aquela população lá aumentasse, não tivesse tantos homens hebreus. E aí, crianças, o rio Nilo, ele era um rio que tinha muito jacaré. Lá tinha aquele jacaré da boca bem grandona, assim. Pensa se um jacaré pega um bebezinho, crianças. Ai, meu Deus do céu. E aí, nessa época, tinha um rapaz e uma moça que eles se apaixonaram. Eles eram lá pertencentes à casa de Levi, que eles eram, né, descendentes de Jacó. E aí esse rapaz e essa moça, eles se apaixonaram, né, eles casaram, eles tiveram uma filha que chamava Miriam. E depois de um tempo, ela teve um menino. Esse casal, eles tiveram um menino hebreu. Ia ter que jogar no rio. Ia ter que jogar no rio. Mas aí, o que essa mamãe fez? Ela pegou esse menininho, ela ficou com ele 3 meses, escondido. Ficou lá escondido, onde ninguém visse, ninguém ouvisse ele chorando, para que ela pudesse salvar a vida daquele bebê. Porque uma mãe, ela faz tudo pelo filho, né? A mamãe de vocês em casa, ela faz tudo por amor a vocês. E a gente tem que valorizar muito a nossa mamãe, o papai, não é verdade? E aí, o que ela pensou? Passaram esses 3 meses. Ai, nossa, ele estava chorando muito, já estava incomodando. Ela pensou, nossa, os egípcios vão descobrir ele aqui, vão pegar ele, vão jogar ele lá dentro do rio, os crocodilos vão comer ele. Mas ela foi muito sábia, né? E Deus, né, iluminou ela e ela pensou o seguinte, vou fazer um cestinho, né? Vocês vão ver a imagem aqui ao lado. Vou fazer um cestinho bem assim resistente. Esse cesto não vai entrar água, né? Ele vai ser bem coberto assim, vou deixar confortável para eu pôr meu bebezinho. Vou colocar uma tampa, fechar esse cesto e eu vou ter que colocar ele no rio assim, porque quem sabe assim aquele bebezinho não conseguisse sobreviver, não é? E dessa forma ela fez. Ela pegou o seu bebê, colocou naquele cestinho e colocou, né, pediu para a filha dela, para Miriam, pegar e colocar lá no rio e ficar observando, ficar olhando para ver o que ia acontecer. Olha que coisa, né, crianças? Mas Deus, ele estava cuidando daquele bebê ali, porque Deus tinha um grande propósito na vida dele. Lembra como ele cuidou de José? Aquilo tudo que aconteceu com José não foi à toa. E mais uma vez, né, Deus se mostrava presente ali, ele protegeu com as mãos dele aquele cestinho. E próximo ali, crianças, do rio Nilo, né, tinha um local assim, onde Faraó tinha uma casa, e ele tinha uma filha que ela gostava de tomar banho lá no rio à tarde. Mas essa parte que ela tomava banho, não tinha jacaré não, tá? Era um lugar mais tranquilo, né, raso, que ela se banhava lá com as amigas dela, com as donzelas lá, né, e sempre tinha aquelas servas também que ajudavam a ela. Aí ela tava, de repente, lá tomando seu banho no rio e ela viu lá longe um cestinho. Aí ela ficou curiosa e Miriam tava de olho, crianças, ela viu o que estava acontecendo. Então ela deve ter pensado, né, ufa, ele vai ser salvo, alguém vai pegar ele para cuidar. Aí quando a filha do faraó olhou e viu, ela falou para a serva dela assim, vai lá e pega aquele cestinho para mim. Aí ela correu lá, né, na água, assim, foi andando na água, pegou. No que ela trouxe, crianças, que ela abriu o cesto, ela viu um lindo bebê. Ele era tão bonito que ela ficou encantada com ele. E naquele momento, ela teve um sentimento assim, né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse neném pra mim, eu vou cuidar dele. E ele chorava tanto, e ela sabia que ele era um bebê hebreu, né? Porque ela sabia que o faraó havia ordenado que jogasse as crianças lá, então de certo ela pensou, alguma mãe jogou esse bebê aqui para tentar salvar ele. Ela, né, resolveu pegar ele. Mas aí, ela, como que ela ia cuidar, né? Ela pensou o seguinte, um bebê, ele precisa, né, mamar, ele precisa alimentar direitinho para ele crescer forte, com saúde. Então ela pensou assim, eu
vou contratar uma babá para ele. Só que essa babá que eu vou contratar vai ser uma mulher hebreia. Olha como que Deus, né, tá cuidando de tudo. E aí, crianças, ela imediatamente pediu para as servas dela irem buscar uma mulher hebreia para dar de mamar para aquele bebê, cuidar dele, né, trocar a fraldinha, enfim, até ele crescer. Aí, quando ele crescesse, ela queria ele de volta. Vocês não sabem o que aconteceu. Olha como que Deus, ele é maravilhoso. Vocês sabem quem foi a mulher escolhida entre as hebreias para cuidar daquele neném? Quem que foi? A própria mãe do bebê, aquela própria mulher que havia colocado ele lá no rio, crianças. É ela que cuidou dele, viu ele crescendo, né? Alimentou ele. Mas aí, quando ele cresceu, ela teve que devolver. Aí ela teve que voltar lá na casa da filha do faraó, devolver o bebê, né? Porque elas tinham, né, combinado aquilo. E provavelmente essa mamãe ficou muito feliz em saber que o seu filho, né, ele estava bem. E aí, crianças, a filha do faraó, né, quando ela viu ele, sim, ela, né, pensou assim, eu tirei ele da água. Então o nome dele será Moisés. E agora, nós vamos, crianças, nos aventurar em algumas escolinhas na história de Moisés, que foi também esse grande herói na fé aí, que nós temos muito que aprender também com ele, né? Nós iniciamos hoje aí a história, olha para vocês verem, né? Ele foi posto lá no rio Nilo, poderia ter acontecido, né? Muitas coisas com ele. Pensa se o cestinho vira, se um jacaré abocanha, né? Se ele não vai nesse percurso, se a filha de faraó não vê. Só que Deus, ele estava no controle de tudo, como Deus, ele está no controle das nossas vidas. Não é mesmo? Mas nós vamos parar por aqui. Não adianta vocês ficarem bravos comigo, tá? Falar, ai tia, acabou, mas eu queria saber mais. Quando a gente quer saber mais, onde que as histórias que a tia conta, elas estão? Elas estão escritas lá na Bíblia. A tia deixa vocês ler, tá? Para saber já o que vai acontecer. Mas eu contar é só na próxima que nós vamos continuar aí com mais esse estudo de mais esse novo livro da Bíblia. Combinado, crianças? Fiquem com Deus, então. Um beijo para vocês, um abraço bem forte e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!